Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Nogueira, para estudos de obras póstumas de Allan Kardec. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez para levar até vocês o programa Luz na Penumbra, o estudo de obras póstumas, como bem fala o nosso Renaud. Aliás, Renaud, que hoje encontramos aqui na Rádio Rio de Janeiro, no dia que gravamos esse programa, um amigo, um irmão, a quem mandamos um grande abraço e muito obrigado, Renaud, por tudo que você tem feito e faz pela Rádio Rio de Janeiro e por cada um de nós aqui, né? Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Estamos estudando o capítulo que trata da natureza de Jesus, né? Quem é Jesus? Jesus é Deus? Jesus não é Deus? Jesus é filho de Deus? Jesus é um espírito que foi criado como todos nós, simples e ignorantes, e trilhou a carreira, como diz lá Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, e Paulo diz que essa carreira que está proposta, nós trilhamos com alguns embaraços por vezes, né? Porque Paulo diz o seguinte: e nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, são espíritos que nos rodeiam o tempo inteiro. É claro que algumas situações, de acordo com a nossa maturidade, a nossa evolução espiritual, o nosso compromisso com a doutrina, alguns são vedados de nos acompanhar em algumas situações, repito, mas na maior parte da nossa vida, na maior parte dos lugares, eles estão conosco. E aí são espíritos de vários matizes, espíritos elevados, espíritos da nossa condição, mais ou menos evoluídos, mais ou menos errantes e, na verdade, errantes todos os que estão na erraticidade ou todos os que estão fora da carne são. A exceção, como diz lá a questão 226 do Livro dos Espíritos, é exatamente a dos espíritos puros como Jesus. E como o assunto aqui é Jesus, nesse capítulo de Obras Póstumas, que trata da natureza de Jesus, e tem essas perguntas todas que nós fizemos, que foram exatamente as perguntas que Kardec estava fazendo e elucidando, está elucidando nesse capítulo. Quando Kardec, então, nos esclarece que Jesus é filho de Deus, assim como qualquer um de nós. O próprio Jesus dizia isso: meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. Ele é irmão nosso, só que ele já chegou à perfeição e nós ainda temos um longo caminho a percorrer. Então Jesus é um espírito, filho de Deus como qualquer um de nós, que foi criado simples e ignorante como qualquer um de nós, evoluiu através de inúmeras encarnações, desencarnações e reencarnações em planetas que não sabemos quando nem onde, mas no infinito desse universo e no infinito do tempo também ele evoluiu e chegou à perfeição. O próprio Jesus, lá em João, no evangelho dele, Jesus, segundo João, capítulo 17, versículo 5, Jesus, depois da última ceia, diz: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. E nós sabemos pela ciência que o planeta Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Olha só, 4,5 bilhões de anos. O Pablo, que está ali na técnica, tem um pouquinho mais do que isso, né, Pablo? Um pouquinho mais. Mas 4,5 bilhões de anos é muita coisa. Se nós pegarmos no livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, psicografia do Chico Xavier,
É claro que todas as informações nós podemos e devemos ter atenção e não aceitar de pronto, mas eu acho muito coerente aquilo que é dito nesse trecho do livro Evolução em Dois Mundos. Diz lá o instrutor, o André Luiz, que desde a criação do espírito, quando ele passa pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal, até atingir o reino hominal, ou seja, a passagem do princípio inteligente, do espírito, por esses três reinos, mineral, vegetal e animal, leva 1 bilhão e 500 milhões de anos. Se nós pensarmos que a Terra, o planeta Terra, tem 4,5 bilhões de anos, bilhões e 500 milhões de anos, nós vamos ver que está sobrando aí 3 bilhões de anos para trás. Se nós formos criados aqui mesmo no planeta, é bem justo que nós tenhamos esse tempo de evolução aqui. E em livro Libertação, do André Luiz também, psicografia do Chico Xavier, o instrutor, se eu não me engano, Alexandre, ele diz que nós, desde que ganhamos o livre-arbítrio, desde que entramos no reino hominal, nos tornamos seres humanos e ganhamos o livre-arbítrio, por isso a capacidade também de raciocinar, a responsabilidade sobre o que nós raciocinamos, de lá até aqui, mais ou menos 40 mil anos. Então, é muito tempo que a gente tem aí. E Jesus, então, já era perfeito, como ele lembra: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha junto de ti antes que o mundo existisse. Já era perfeito antes que o planeta Terra existisse. Então, Jesus é esse Espírito perfeito, sim. Então, como Kardec está aqui fazendo essa avaliação de Jesus, porque nasceu num determinado momento a ideia de que Jesus e Deus eram um só, no sentido de ser o mesmo ser. Kardec vem refutando aqui com a palavra do próprio Jesus, com a palavra dos profetas, com a palavra dos discípulos e apóstolos do próprio Jesus. Então, ele mostra que Jesus e Deus são duas entidades completamente diferentes. Deus, é o incriado, é a suprema inteligência do universo, a causa primária de todas as coisas. Jesus, como disse, um espírito que foi criado por Deus, simples e ignorante, através das múltiplas encarnações ele chegou à perfeição e hoje é um espírito puro, um espírito perfeito, que não tem mais nada o que evoluir. Muitas pessoas ainda confundem essa questão, mas se nós nos basearmos na codificação, veremos que a codificação nos ensina em vários momentos, questão 113 do Livro dos Espíritos, questão 226 do Livro dos Espíritos, que a evolução tem fim. Não existe esse negócio de evolução infinita. Se você não concorda, tudo bem, mas não vamos dizer que isso é codificação, que isso é doutrina espírita, porque a doutrina espírita fala exatamente o contrário. A evolução tem fim. E chegamos aqui nesse parágrafo 8º, onde Kardec diz, ele traz o trecho do evangelho dele, Jesus segundo João, em que ele fala lá: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e aí esse era Deus nós temos que colocar como entre aspas. Tudo que se fez através dele, nada do que se fez sem ele. E nós, então, vamos ler a explicação de Kardec. Esta passagem dos evangelhos é a única que, à primeira vista, parece encerrar implicitamente uma ideia de identificação entre Deus e a pessoa de Jesus. É também a que serviu de base, mais tarde, à controvérsia a tal respeito. A questão da divindade de Jesus surgiu gradativamente. Nasceu das discussões levantadas a propósito das interpretações que alguns deram à palavra verbo e filho. Só no 4º século, vejam bem, só no 4º século, diz Kardec, uma parte da igreja a adotou em princípio. Semelhante dogma resultou, pois, de decisão dos homens e não de uma revelação divina. É de notar-se, antes de tudo, que as palavras que foram citadas, do Evangelho de Jesus segundo João,
e não são de João, não de Jesus. E que ainda quando se admita que não tenham sido alteradas, porque podem ter sido alteradas, elas não exprimem na realidade mais que uma opinião pessoal, uma indução em que se depara com o misticismo habitual da sua linguagem. Não poderiam, pois, prevalecer contra as reiteradas afirmações do próprio Jesus. Mesmo, porém, aceitando-as, tais quais são, elas não resolvem de modo algum a questão no sentido da divindade, porquanto se aplicariam igualmente a Jesus, criatura de Deus. Com efeito, o Verbo é Deus, porque é a palavra de Deus. Tendo recebido diretamente de Deus a palavra, com a missão de a revelar aos homens, ele, Jesus, a assimilou. A palavra divina de que se penetrara encarnou nele. Ele a trouxe consigo ao nascer, e assim é que João pôde com razão dizer: o Verbo foi feito carne e habitou entre nós. Jesus podia, pois, ter sido encarregado de transmitir a palavra de Deus sem ser o próprio Deus, como um embaixador transmite as palavras do seu soberano sem ser o soberano. Segundo o dogma da divindade, é Deus quem fala. Na outra hipótese, ele fala pela boca do seu enviado, o que nada tira a autoridade das suas palavras. Bem, meus irmãos, este é o programa Luz na Penumbra. Estamos estudando o livro Obras Póstumas de Allan Kardec. E aqui comigo, Paloma Nogueira, para, se ela quiser falar alguma coisa, se ela quiser dar a sua opinião, é claro que os microfones estão abertos. Mas é muito interessante essa questão de Deus e Jesus, de nós estarmos sempre confundindo e achando que Jesus é Deus, né? A gente tem muita coisa, muita preocupação em provar, né, o nosso pensamento, a nossa ideia. Mas eu acho que as palavras de Jesus são tão maravilhosas e nos mostram tanta coisa boa, que quando a gente percebe isso, os ensinamentos de Jesus, que na verdade o próprio Jesus que diz que os seus ensinamentos não são seus, mas sim daquele que o enviou, né? De Deus que enviou através de Jesus, como lembra Kardec, para nos transmitir, esses ensinamentos são tão maravilhosos que, sinceramente, não importaria. Se Jesus fosse o próprio Deus, não importaria. Aqui a discussão é porque Kardec quer mostrar que são entidades distintas e que Deus não precisaria encarnar num planeta tendo o universo inteiro como sua morada ou sua casa, como Jesus lembra: na casa de meu Pai há muitas moradas, muitos planetas, muitos corpos celestes, estrelas e etc. E Deus não ia pura e simplesmente largar todo o universo para encarnar aqui no planeta Terra. Então, quem é que esteve incumbido disso? Um espírito puro, um espírito perfeito, que para nós temos essa necessidade de dar nome, né? Então demos o nome de Jesus, ou foi dado o nome de Jesus a esse espírito que conduz não só aqueles espíritos, nós os espíritos encarnados e desencarnados no planeta Terra, mas como ele lembra, há outras ovelhas que não são deste aprisco, convém que eu vá também conduzi-las. Então Jesus conduz um grupo de espíritos, um número aí, sei lá de quantos espíritos que estão sob a sua orientação. E óbvio, Jesus também tem aqueles espíritos superiores que não chegaram ainda à perfeição, que estão sob o comando de Jesus. E estes outros espíritos menos elevados, mas que são trabalhadores da seara do Cristo, que também estão sob a orientação de Jesus e por aí vai até chegar ao menor de todos os irmãos que estão sob a coordenação, o controle, a organização do próprio Jesus. Então precisamos ver os ensinamentos de Jesus e
perguntar para nós, por exemplo, será que eu já amo? Será que eu já faço alguma coisa daquilo que Jesus me orienta a fazer? Hein, Paloma? Fazemos? Não, a gente não faz. Na verdade, quando Jesus fala pra gente amar os nossos inimigos, a maior dificuldade que a gente tem é essa, né? Kardec é bem claro quando diz que a gente não acho que é no livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala que quando Jesus fala para amar os nossos inimigos, não é pra gente amar os nossos inimigos como a gente ama nossos pais, nossos irmãos, né, de sangue, mas não nutrir sentimentos negativos em relação àquelas pessoas. Né? E a gente não, mesmo a gente não amando, né, que a gente, claro que a gente não vai conseguir amar como nesse nível que a gente se encontra, a gente não vai conseguir amar eles como a gente ama nossos familiares, a gente não consegue ainda. É verdade, mas olha só. Não nutrir, né? Sentimentos ruins. Kardec, você lembrou bem, Paloma, Kardec faz mesmo essa colocação de que nós devemos entender claramente o que Jesus quis nos dizer. E principalmente porque depois Jesus passa a dizer o seguinte: se alguém te bater numa face, apresenta-lhe a outra. Se alguém te pedir para andar uma légua, vai com ele 2. Mas a gente não faz isso, né, gente? Exato, mas esse é o nosso desafio. A gente não faz isso. Parece simples, né? Mas a gente não faz. A gente ainda não faz. A gente ainda vai fazer, mas ainda tá... Só da gente admitir que a gente precisa já é um caminho andado, né? É isso. E a gente tem que entender o seguinte: quando a gente odeia alguém, quando a gente nutre raiva, e o problema é esse, não é que você sente um desconforto com alguém, que você está com raiva de alguém, está magoado com alguém, nada disso. O problema não é esse. O problema é que nós alimentamos, nós mantemos, nós ficamos assim, não, eu não posso deixar, porque aquela pessoa que fez isso comigo tem que pagar, né? A justiça divina... Eu não posso perdoar, porque senão... a gente está tão envolvido na dor que a gente não consegue enxergar nada fora dela. Verdade. E aí a gente sofre, o problema é esse. Verdade. Quem sofre somos nós. Quando a gente nutre esse sentimento ruim, somos nós que sofremos. A gente tem que ser um pouquinho mais esperto, começar a perceber que, olha, quando eu sinto raiva de algo ou de alguém, eu estou sofrendo. Eu começo a ter caspa... A minha pressão sobe, a glicose sobe, né? Os meus rins trabalham de forma errada. Consequentemente, quando algo dentro da gente não está bem, reflete no nosso físico, né? Exatamente. A doença nasce no nosso psique, no nosso pensamento, na nossa mente. E lembrando que aqui mesmo, no livro Obras Póstumas, Kardec coloca que o atributo essencial do espírito é o pensamento. Se eu penso, eu sou um espírito. Estou plasmando, né? Eu estou plasmando. Tudo aquilo que eu penso, existe uma coisa que o André Luiz também chama de tela mental. Aparece em torno de nós como se fosse um telão, uma televisão dessas bem grandes, de altíssima definição, e que todos os nossos pensamentos aparecem ali como imagens. E os espíritos veem isso. Tanto os superiores quanto, infelizmente, os inferiores. Mais os inferiores nesse nível que a gente se encontra, né? Os superiores, eles até enxergam, mas eles não se importam. Não interferem, né? Eles não ficam... Eles só nos dão dicas, né? De forma sutil e a gente não percebe. É isso. A gente percebe mais aqueles que estão os no inferiores, nosso nível evolutivo. Então, a gente está mais... suscetível, a gente está mais afinizado, né? É isso aí. Aí é que tá. É esse momento que a gente tem que quebrar isso. Se eu estou sofrendo uma influência espiritual, é por minha culpa. Com certeza. A gente abre o canal. Na verdade, eles só entram porque a gente abriu a porta, né? Exatamente. Mas continua aqui Kardec. Mas quem autoriza esta suposição de preferência a outra, a de que Jesus seria Deus? A única autoridade competente para decidir a questão é a das próprias palavras de Jesus quando diz: não tenho... Olha aí, eu não tinha lido esse trecho ainda,
Mas está exatamente Kardec trazendo aquilo que eu já falei antes. Olha só, não tenho falado por mim mesmo. Aquele que me enviou foi quem me prescreveu por seu mandamento o que tenho de dizer. A doutrina que prego não é minha, mas daquele que me enviou. A palavra que tendes ouvido não é palavra minha, mas de meu Pai que me enviou. Aí Kardec complementa, né? A ninguém fora possível exprimir-se com mais clareza e precisão. É Jesus dizendo mesmo, olha, tudo que foi criado por Deus. Os ensinamentos são de Deus. Eu estou aqui para transmitir para vocês. E a gente pega a palavra de Jesus, que é a palavra de Deus, e joga pelo ralo quando a gente faz tudo aquilo que a gente estava agora conversando, que é nutrir raiva por alguém, né? Eu quero que fulana se estrepe na vida porque fez mal para mim. Agora eu quero, a justiça divina vai... eu falo por mim, a gente tem eu falo sempre que é bendita a doutrina, porque a doutrina faz você enxergar o que a gente não, pelo menos eu tô falando por mim, a gente ainda no momento de fúria, de raiva, eu não tô dizendo que eu não me irrito não, tá gente, eu me irrito muito ainda, meu marido me conhece, bastante, né, amor? Só que assim, sem o conhecimento da doutrina, a gente não se apercebe. Com a doutrina, a gente a gente até se enfurece, sim, fica chateado e tal, mas aí depois, espera ainda, eu tenho que voltar. Está errado isso. Não posso continuar. A gente já tem a consciência de que está errado. E esse peraínda, gente, é coisa lá da Bahia, né? Gente, desculpa. Peraínda é... É o peraí. Baianês. Alto lá, é baianês, é isso mesmo. Mas é verdade. A gente ainda está se irando, a gente ainda está cometendo equívocos. E olha... longe de se envergonhar, é bom que a gente olhe e perceba que nós ainda estamos vibrando nessa faixa. Principalmente nessa pandemia, né? É verdade, aumentou bastante. A gente está se deixando levar bastante, né? A gente ficou, muita gente ainda está em casa, né? Fica na ociosidade, né? Não tem muito o que fazer, por isso a gente tem que estar sempre ocupando a mente com coisas boas, né? A gente estava até conversando outro dia no debate na Rio, que nós vivemos séculos e milênios, na verdade, nos alimentando de muito lixo. E agora, quando a gente teve que ficar isolado e não tinha, né, o dia a dia, a correria do dia a dia para a gente se esquecer, né, para esquecer de nós mesmos. Para a gente não olhar para a gente, Isso. Né? Aí a gente começou a olhar para a gente. Olhar pra gente dentro da gente é muito doloroso. Exato, começou a haver um monte de lixo dentro de nós. Verdade. E isso provocou um monte de coisas ruins nas pessoas. Mas eu quero terminar esse parágrafo. Antes de terminar o programa, Kardec diz o seguinte: a qualidade de Messias ou enviado, que lhe é atribuída em todo o curso dos evangelhos, implica uma posição subordinada com relação àquele que ordena. O que obedece não pode ser igual ao que manda. João caracteriza essa posição secundária e, por conseguinte, estabelece a dualidade de entidades que, quando diz: e vimos a sua glória, tal como o Filho único devia recebê-la do Pai, visto que aquele que recebe não pode ser o que dá, e aquele que dá a glória não pode ser igual àquele que a recebe. Se Jesus é Deus, possui a glória por si mesmo e não à espera de ninguém. Se Deus e Jesus são um único ser sob dois nomes diferentes, é claro, entre eles não poderia existir supremacia nem subordinação. Ora, não havendo paridade absoluta de posições, segue-se que são dois seres distintos. A qualificação de Messias divino não exprime que haja mais igualdade entre o mandatário e o mandante do que a de enviado real entre um rei e seu representante. Jesus era um Messias divino pelo duplo motivo de que Deus é que tinha a sua missão e de que suas perfeições o punham em relação direta com Deus. Meus irmãos, até o próximo programa, se Deus assim permitir. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Marta Batista e Antônio de Pádua Barbosa. Olá, amigas e amigos ouvintes. Nós estamos chegando aos seus lares através do programa Luz na Penumbra para estudar, dar prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Está no capítulo 13, nós estamos finalizando, esse capítulo, e hoje nós veremos o tema dos órfãos e talvez, se houver tempo, também dos benefícios pagos com a ingratidão. Vai depender do tempo. E esses temas serão abordados e desenvolvidos e refletidos junto conosco através do nosso querido Antônio de Pádua, como toda semana, e sob a supervisão técnica do não menos estimado Pablo, ali na parte técnica. Então eu vou dar um olá para o Tony, como eu costumo chamá-lo, e pedir que ele comece a nos apresentar aqui uma reflexão que nos mostre qual era o objetivo maior desse espírito que ditou a mensagem. É um espírito familiar. A mensagem chegou em Paris em 1860 e eu e Antônio conversávamos antes de começar o programa e conversávamos sobre esse projeto pedagógico, que gerou as obras da codificação, e ficamos pensando, como é que será que isso não foi por um acaso, Imagina, ele pega uma mensagem que foi ditada 2 anos antes e coloca junto com a mensagem que fala da piedade. Ora, qual o tema dos órfãos? O que ele nos demanda e nos sugere mais? Piedade, como nós conversávamos aqui. Então, a gente vai ser facilitado para nós, por causa desse grande pedagogo que foi Kardec, nós entendermos melhor o que os espíritos desejam que nós percebamos no trato do tema os órfãos. Olá, Antônio. Olá, Marta. Muito bem. Realmente nós estávamos aqui conversando antes, porque chama atenção sempre esse método, jeito que Kardec tinha e deve ter ainda, é lógico, de colocar as mensagens, os textos evangélicos, sempre não é uma ordem aleatória, nem cronológica, é uma ordem intelectual ou didática para facilitar o entendimento. Aqui, por exemplo, não há cronologia, porque a mensagem que estudamos no capítulo anterior é de 1862. Essa dos órfãos é de 1860, ela veio antes. Mas como eu estava dizendo para Marta, ora, se o assunto é piedade, que foi tratado aqui pelo Miguel, no tema específico do capítulo, no item anterior, o que chama a atenção de nós, quer dizer, que exemplo melhor para nós há e mostrar quando nós temos piedade até involuntariamente. Quando a gente está diante de um órfão, ainda mais um órfão como uma criança, um bebê órfão. Então, Kardec botou essa mensagem logo depois da piedade, os órfãos depois da piedade. Mas a dos órfãos veio antes, 2 anos antes. Ele teve que escarafunchar lá onde ele guardava as mensagens, deve ter se lembrado que existia essa mensagem. Opa, essa mensagem aqui tem a ver com a outra, e coloca junto, que é para a gente entender melhor. Porque esse tema da piedade, como nós falamos no outro programa, é um pouco complexo para nós entendermos exatamente o que é. É mais fácil a gente tentar se deixar levar e sentir, porque a piedade não é algo que se pratica, é algo que se sente. Eu sinto piedade, eu não pratico a piedade. Agora, eu pratico a caridade. Eu posso praticar o amor ao próximo. Eu posso me exercitar para amar o próximo. Não é uma coisa que pode até ser intuitivo, instintivo, mas quando a gente não sente amor por uma pessoa, ao contrário, tem até ódio, a gente trata de trabalhar isso para passar a amar,
que é a proposta do Cristo. Agora, a piedade, ela é instantânea, não depende da gente muitas vezes. Às vezes a pessoa com o coração mais endurecido, quando ela está diante de um quadro difícil, ela sente piedade. É o caso do órfão. Às vezes a pessoa tem um coração duro, não liga para nada, é braba, não sei o quê, mas viu um órfão, pode até ser um gatinho órfão, pode ser um cachorrinho órfão. A pessoa se quebra toda e fica com piedade daquela criatura e daquela situação. Já a caridade é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Então eu imagino que a gente tem que aproveitar os momentos em que sente piedade por alguma coisa. Pode ser por um órfão, pode ser por um bichinho, pode ser pelo que for, uma pessoa que está morrendo de frio, uma pessoa que está com uma doença gravíssima. A gente pode sentir aquela piedade, tem que aproveitar esse momento, esse sentimento e armazená-lo para que a gente use na hora que a gente tiver que trabalhar a caridade racionalmente. Tiver que usar a cabeça para ser caridoso, tente pegar dentro de si aquele sentimento de piedade que sentiu em algum momento. Não é possível que uma pessoa pode dizer no fim da vida, eu nunca senti piedade de nada. Está mentindo. Claro. Sempre sente alguma coisa por alguém ou por alguma coisa, sente. Então, é involuntário. Então tem que pegar isso e trabalhar, ser um auxiliar da prática da caridade. Eu penso assim. Então, o tema dos órfãos, como eu disse, o órfão é aquilo que chama mais atenção para esse caso da piedade. Diz aqui o espírito familiar que mandou a mensagem: meus irmãos, amai os órfãos. Se soubesseis quanto é triste ser só e abandonado, principalmente na infância, Deus permite que haja órfãos para nos animar a lhes servir de pais. Olha aqui, é o que está dizendo, ou seja, a orfandade, no caso, é um detonador da nossa piedade e, consequentemente, vai ser um detonador da nossa piedade. Como diz na outra mensagem, é o caminho que nos leva a Deus, da mesma forma que a irmã Caritas falou que a caridade é o rumo, a rota que leva a Deus. Então, toda a piedade quanto a caridade são as rotas que nos levam a Deus. E a orfandade serve como um gatilho para essa situação. Que divina caridade há de ajudar uma pobre pequena criatura abandonada, impedir que passe fome e frio, conduzir sua alma para que ela não se dirija aos caminhos do vício. Quem estende a mão a uma criança abandonada é agradável a Deus, porque compreende e pratica a sua lei. Pensai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi querida em outras encarnações. E se pudesseis lembrar desse fato, a vossa atitude não seria mais caridade, porém um dever. Então, veja bem, nós temos o dever de caridade com aquela criança, né, que eventualmente pode ter sido até alguém de nosso relacionamento mais chegado. Agora, a caridade, como eu disse antes, é trabalhada, gente. O dever é trabalhado. A piedade, ela eclode dentro da gente. E eu falo muitas vezes isso, não vou de antemão dizer, não que eu tenha passado qualquer sofrimento, qualquer abandono, ou qualquer... Mas hoje em dia, se alguém olha para mim e eu digo que sou órfão, dizer, pô, então você tá velho. Velho não é órfão, pô, velho. Mas vejam bem, eu fui uma criança órfã. Meu pai morreu, eu tinha 1 ano de idade. E eu, vou dizer, com o tempo, acho que na época eu não percebia isso, mas à medida que fui ficando adulto, eu percebi o modo que eu era tratado pelas pessoas que conviviam com a minha família. As tias, os tios, que a minha mãe, viúva, teve que ir trabalhar fora. Eu tive que ficar primeiro com a minha avó, depois minha avó logo depois morreu. A gente teve que ir para a casa de uns tios e cuidar de mim. Então, eu agora, para mim aquilo eu achava natural, aquele tratamento todo especial que eu tinha. Agora que eu entendo que eles estavam com piedade da minha situação. Eles estavam sendo piedosos comigo. Então, aqui a mensagem é para quem vai atender o órfão.
Então, você vai atender um órfão, você tem que ver que o órfão sofre, que o órfão passa por isso, que é uma coisa muito triste, está dando essas orientações. Eu estou falando o lado do órfão. Isso é verdade, gente. Eu não passei por essas coisas, mas agora eu noto que eu recebi um conforto muito maior que os meus primos, que tinham a idade parecida com a minha, que naquela época as famílias, eles moravam todo mundo perto, todo no mesmo quintal, na mesma rua, então estava sempre, e muitos criançada da mesma parente, a família tinha muitos filhos, então tem muitos primos com idade parecida com a minha. E eles eram tratados normalmente, agora eu vejo, eles até reclamavam que eu tinha um tratamento diferente dos meus tios, das minhas tias e primas e tudo mais. Então eu vejo que essas pessoas sentiam isso. Elas estavam usufruindo dessa condição que Deus colocou à frente delas para que elas treinassem. Né? E graças a Deus eu vejo essas pessoas da minha família que cuidavam de mim, e a maioria já se foi, mas foram pessoas extremamente caridosas, pessoas, coincidentemente, todos eram espíritas também, mas não foi porque eram espíritas, mas foram pessoas caridosas, com outras situações, com outras pessoas. Talvez, não sei se tenha sido detonador, não tenho ideia, mas é uma faceta interessante trazer para nós esse caso, porque podia usar outro exemplo, uma pessoa que tem uma doença gravíssima, né, ou coisa parecida, problemas econômicos, financeiros drásticos, tudo isso da piedade. Mas quando se trata de criança, é muito mais. Um adulto doente é uma coisa, uma criança doente é outra. Se um adulto perde um membro, um braço, uma perna, a gente fica triste, mas se é uma criança que perde o braço ou uma perna, é muito mais doloroso e a gente se condói disso. Né? Se um adulto fica cadeirante, é duro, é triste, mas adulto. Mas quando é uma criança que já nasce logo para uma cadeira de rodas, a gente fica sem chão para lidar com a situação. Então, eu achei, não porque eu conheci uma parte do problema, eu não conheci o problema drástico, eu digo bem, não conheci isso, porque realmente, com tanta gente cuidando, não tinha como faltar nada para mim. Então, não me faltava nada, né? Mas eu vejo que as pessoas sentem uma coisa diferente com relação à criança. E ainda mais quando, seja doença, seja o que for, as pessoas sentem. Então o exemplo que ele traz aqui, para nos mostrar o que é a piedade, é um exemplo mais claro, mais óbvio. Gente, então, consequentemente, essa situação tem que ter um lado aproveitável de bom, que é enternecer o coração das pessoas. Então, já que alguém vai sofrer por ser órfão, por motivos que ele mereceu, ninguém discute aqui, mas essa situação dramática tem que gerar alguma coisa de bom, nem que seja para outras pessoas, para aquele um aprendizado, né? Claro. A lei do retorno. E para quem está em volta, vai ter o aprendizado de sentir ternura. Então, está dizendo aqui, os órfãos são colocados para, assim, amolecer o coração. É verdade. Mas não pensem que é uma coisa programada por Deus para ser assim. Não é. É uma coisa encadeada a outra. E a gente tem que ter percepção disso. Olha, meu Deus do céu, eu tive hoje vi um quadro, visitei lá vamos supor, fui visitar a São Cristão Vicente Moretti. Ali é um quadro dramático. Aquelas crianças estão naquela situação. Então a gente sai de lá extremamente apiedado daquilo. Então tem que pensar, puxa Deus, se essa tristeza toda pela qual essas crianças passam, se alguma coisa de bom tem que trazer, foi eu tentar melhorar, eu tentar compreender melhor o drama dos outros, eu tentar tratar com mais carinho as pessoas que sofrem. E esse é o lado positivo do drama, e que nós temos que observar com atenção para poder usufruir disso. Não adianta passar batido, compreende? Mando para lá entregar uma carreta com leite em pó, mas não vou lá. Entendeu? Tudo bem, você está doando, fazendo uma beneficência, estudamos aqui, é muito bom. Mas se você vai lá, olha, se internece com aquilo, procura ajudar de outra forma, conversando,
fazendo um carinho, você começa a quebrar dentro de você as resistências que há dentro de você contra você se transformar numa pessoa de bem. Contra você se transformar em alguém que ama o próximo, alguém que é caridoso com o próximo. Então, eu penso nisso. A gente tem que tentar aproveitar essa situação. O nosso irmão segue aqui. Assim, pois, meus amigos, todo ser que sofre é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não essa caridade que magoa o coração, não essa esmola que queima a mão de quem a recebe, porque vossas esmolas, frequentemente, são bem amargas. Quantas vezes elas seriam recusadas se em casa a doença e a miséria não esperassem por elas? Então, às vezes, a pessoa que vai aceitar de nós a ajuda para a situação dramática em que ela se encontra, só aceita aquilo porque aquela ajuda vai resolver a situação dramática. Não aceitaria se fosse de outra forma. Então, a situação dramática provoca em alguém aquelas lágrimas balsâmicas que a outra mensagem falou, né? Então, a gente tem que entender esse encadeamento. Então, se nós tivermos que ajudar alguém na situação, temos que, se for possível, pôr um pouco de piedade também, mas com muito cuidado. Porque não pode extrapolar na piedade para não ferir suscetibilidades também. Ferir o orgulho das pessoas. As pessoas têm orgulho como nós temos. Não é uma boa ser orgulhoso. Nós estamos lutando para acabar com o orgulho, mas ainda somos orgulhosos. Ainda somos cheios de trick-trick, de fricotagens, né? Então, a gente tem que ter cuidado para não ferir essas suscetibilidades da pessoa que vai receber. Não, digo, mandar um caminhão entregar lá as coisas é uma coisa chocante. Não é verdade? É como se fosse objeto por objeto. Estou mandando aí uma carreta com gasolina para abastecer os carros. É objeto por objeto. Aí não. Você está dando um objeto, mas dando para gente que sente. Então tem que ter muito cuidado para a pessoa não se sentir constrangida ou aceitar aquilo como se fosse uma obrigação dela própria aceitar, porque senão morre de fome, vai sofrer mais. Não, agora se você vai piedosamente entregar, conversar, comprar o problema do outro, ter empatia com o outro, já muda um pouco o relacionamento entre o caridoso e o que está recebendo a caridade, né? Dai com delicadeza, juntai a ajuda que derdes o mais precioso de todos os benefícios. Uma boa palavra, um carinho, um sorriso amigo. Evitai esse tom de proteção que revolve a lâmina no coração que sangra. E pensai que fazendo bem estareis trabalhando por vós e pelos vossos. É o que ele está dizendo aqui, é verdade. Ou seja, a gente tem que evitar o tom protetivo. Porque também aconteceu isso comigo. Já era mais grandinho na escola, principalmente. Se tinha, naquela época ainda não se comemorava muito o Dia dos Pais, né? Essa foi a época que começou a se comemorar. E como eu não tinha pai para ir na escola, alguns professores já vinham com aquele super carinho, aquele super... que eu já não gostava muito, entendeu? Eu era criança, mas às vezes a gente sente. Você sentia diferença. Porque você não quer se sentir diferente dos outros. É. Se eu vou jogar bola com eles no recreio, não tem diferença nenhuma quem tem pai e quem não tem pai. Lógico. Não é verdade? Não tem diferença. É tudo garoto jogando bola no recreio. Agora, se cria essa diferença, o próprio que vai receber... E elas faziam com a mais santa intenção, não estavam fazendo com nada disso. Por isso que ele fala, às vezes a gente tem que ter carinho, porque a proteção revolve uma lâmina no coração de quem está sofrendo. Então, Mateus, eu sou muito repetitivo, você sabe disso. Mas é verdade o que eu falo. Para você praticar a caridade tem que ser inteligente, porque é difícil. É muito difícil praticar a caridade. A piedade é mais fácil, eu acho, porque ela é involuntária. Mas a caridade, porque você tem que ter tantos cuidados
para praticar bem praticado, porque senão é entregar um caminhão de mantimento lá e acabou, aí resolve o problema, mas não sei se exatamente isso é uma caridade. Agora, a caridade mesmo, como ele fala aqui, bem sentida, tem que ter delicadeza, né? Tem que ter uma boa palavra, tem que ter carinho junto. E eu acho que a piedade, quando nós sentimos, ela ajuda nesse ponto aqui da caridade ser uma caridade mais como deve ser, entendeu? Não ser uma coisa matemática, como eu digo, não ser só do cérebro, ela tem que ser do coração. Então, não é que eu gosto, mas eu acho muito bom esse modo que Kardec teve aqui, como falamos no começo. Deve ter sido de caso pensado, não pode ser aleatório isso, de colocar esses dois temas juntos, para não chamar atenção para isso, para a gente trabalhar essas situações de caridade, de bem-querência, benevolência, de piedade pelo outro. É o que ele vai falar no próximo capítulo, vai tratar de honrar vosso pai e vossa mãe. Ou seja, você pode amar a todos, deve amar a todos. Agora, o pai e a mãe merecem algo mais que o amor. Tem que ter a honra. Além disso, tem que ter a honra. Além do amor que se dedica ao seu pai e sua mãe, como se dedica a todos, que a ordem de Jesus é esta, por eles você tem a honra, algo mais. Então, nós temos que ser caridosos, mas em alguns casos, nós temos que ser piedosos. O kit básico de caridade que eu falo sempre aqui, tem que ser para todos. Agora, para quem eu tenho afeição, eu dou uma melhorada no kit. Eu troco o bife de patinho por um bife de filé mignon. Eu troco a batata frita de saquinho pela batata frita feita na hora, porque eu tenho afeição. Agora, além disso, tem um terceiro caso. Aquela caridade que eu tenho que praticar com piedade. E com todo cuidado, com luvas brancas, para não ferir suscetibilidades. Desde a criança órfã até o pai de família que está com a família passando fome, sem emprego. Então, ou está na cadeira de rodas. Então, nós temos que ter muito cuidado. Por isso que o Espiritismo, ele é gradual, Marta. Você vai aprendendo aos poucos, você vai entendendo aos poucos. Ou melhor, a gente vai sentindo aos poucos, né, Marta? É verdade. Inclusive, né, os espíritos falam, né, sobre isso, né? Quer dizer, a caridade bem sentida, a piedade bem sentida, quer dizer, existe esse senão, né? Existe essa questão, essa nuance nos trabalhos, né, de realizar o bem. E é como você diz, e muito bem repetido, né? Que você repita muitas e muitas mais vezes, que é preciso que a gente use a inteligência para fazer o bem. Porque, caso contrário, nós não vamos perceber que certos casos demandam, além daquela caridade natural, né, que é quase que automática, porque a situação se impõe, precisa desse sentimento, né, o sentimento da piedade, para que você realmente atinja o objetivo mais profundo naquele determinado caso. E esse exemplo dos órfãos foi perfeito, né? E assim como o tema da piedade anteriormente foi perfeito e se casa totalmente com a temática dos órfãos. Então, vamos pensar, refletir sobre isso, como disse o Espírito Miguel na mensagem anterior, né, que nós fizemos, que a gente abra as comportas do nosso coração para sentirmos piedade e podermos, né, nos enternecer com um caso como o dos órfãos, que é o que mais mexe conosco. E é como você falou, sobretudo quando são crianças, né? Porque aquele órfão que já é adulto, que a gente veio descobrir, né? Olha, fulano é órfão, mas ele está com 20 anos, 25 anos, a gente, tudo bem, a gente dá uma respirada, né? Mas aquele órfão que é criança, com certeza, ele mexe com a gente, né? E ele promove essa piedade, esse sentimento de piedade. Então, companheiros, o Pablo nos avisa que o tempo esgotou. Vamos ficando por aqui e desejando a todos muita paz.
E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra.